A agulha de bilro deslizava entre os dedos de Durvinha com a mesma graça que um pássaro corta o ar antes da chuva. Ela bordava na varanda da casa de taipa, cabelo trançado com fita azul, vestido de chita passado a ferro, olhos baixos e voz mansa. A menina mais bem comportada de São José do Jacuípe, no agreste ressequido do ano de 1934. 17 anos, rosto de santa de altar, mãos que faziam renda de ponto de cruz e carregavam bandeja de hóstias aos domingos como se fosse oferenda ao próprio Deus. Não diga, era o que o povo falava quando alguém tentava falar mal dela. Não havia o que falar. Durvinha era a filha da viúva Neném. Cuidava da mãe enferma com tuberculose. Lavava o corredor da capelinha toda sexta. Ensinava as crianças do arraial a escrever o próprio nome no chão com graveto. Até o padre Eustáquio, que não elogiava nem o sol quando ele nascia certo, dizia que aquela menina era a coisa mais linda desse mundo e que ia para o céu direto, sem passagem pelo purgatório. Ninguém via o que fervia devagar lá dentro. Era um ódio quieto, o tipo que não borbulha, o tipo que cose em fogo brando, vai engrossando sem fazer barulho, até o dia em que você vira a panela e derrama em cima de quem merece. Tava escrito nas estrelas, diria o povo mais tarde. Mas naquele dia de setembro, quando a poeira da estrada de chão levantou e o tropel de cavalos chegou ao arraial, ninguém pensava em estrela. Pensavam só no medo. O capitão Albino Ferraz comandava 16 homens da Força Volante, todos armados até o pescoço, todos cheirando a cachaça e couro suado. Ele mesmo era gordo como porco de São João, bigode encardido de tabaco, voz que ricocheteava nas pedras como tiro de espingarda. Quando descia do cavalo, o chão parecia recuar. Chegou na praça e ficou parado, olhando a vila com aquele jeito de quem está escolhendo o que vai comer no almoço. Foi aí que os olhos dele pousaram na varanda de Durvinha. Ela não levantou a cabeça. Continuou bordando. A agulha entrava e saía da renda com calma de quem tem todo o tempo do mundo. Mas as mãos não tremeram. E isso, aquelas mãos que não tremeram, deveria ter sido o primeiro aviso para todo mundo. Albino chamou o vereador Zacarias e perguntou com voz de quem não está perguntando: "Aquela ali é de quem?" Zacarias engoliu seco. "Da viúva Neném, capitão. A filha, Durvinha. Bonita menina." O capitão fungou. "Tá prometida?" "Pro filho do coronel Benedito, senhor." Albino deu uma risada curta, sem graça. "Pois diga ao coronel que eu chego antes." Cuspiu no chão. "Casamento tem que ter bênção. Eu sou a bênção da região." Toda a vila sabia, naquele momento, o que aquela fala significava. E toda a vila calou. Durvinha também ouviu. Toda a vila viu ela ouvir. A agulha de bilro continuou. Entra e sai, entra e sai. Mas quem olhasse bem, e ninguém olhou bem naquele dia, ia ver que os olhos da menina foram ficando frios, 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 até ficarem da cor de pedra de rio no fundo do poço. Gancho. Antes de ir embora para o barracão, Albino parou na porta da capelinha, olhou para a imagem de Nossa Senhora e disse, alto, para todo mundo ouvir: "Vou batizar a santinha do altar na noite do casamento. Ela vai aprender que o primeiro homem tem que ser o que manda." O padre Eustáquio fez o sinal da cruz. Durvinha, na varanda, enrolou a renda, dobrou com cuidado e foi lá dentro sem dizer palavra. E foi aí que o mundo ainda não entendeu o que tinha acabado de começar. Não se engane, não. O capitão Albino não era apenas bruto, era metódico, tinha um sistema, um ritual. Funcionava como imposto mesmo. Chegava às famílias, olhava as filhas e as noivas como quem avalia gado na feira e cobrava o que ele chamava de taxa de segurança. Segurança. Como se segurança fosse o nome do que ele fazia. Na manhã seguinte à chegada, ele mandou chamar a família de Generosa, noiva do sapateiro Chico Veinho, que ia se casar dali a 3 semanas. A moça tinha 18 anos, olhos verdes, e veio com a mãe segurando a mão.
Durvinha estava do outro lado da praça, lavando roupa no tanque, fingindo que não via. Mas via tudo. Viu Albino mandar a mãe de Generosa ficar do lado de fora. Viu a porta fechar. Ouviu alguns minutos depois o choro abafado que vazava pelo barro da parede. Viu Generosa sair com a saia amassada e o olhar de quem deixou alguma coisa dentro que não vai mais achar. Chico Veinho estava parado no meio da praça, cabeça baixa, chapéu nas mãos. E não fez nada. Ninguém fez nada. A sombra do pecado rondava a vila como fumaça de queimada. Estava em todo lugar, e ninguém conseguia apontar de onde vinha, porque apontar era perigoso demais. Durvinha torceu o pano com as duas mãos, devagar, devagar, até ele não ter mais uma gota. Então foi para a cozinha, pegou o facão de cortar carne que ficava pendurado no prego atrás da porta e começou a afiar. Pedra de amolar em uma mão, facão na outra. O som repetitivo e ritmado de metal contra mineral, enchendo a casinha silenciosa. Sua mãe na cama tossiu. Que foi, Durvinha? Tá afiando por quê? Porco gordo por perto, mainha. Ela respondeu com voz de menina de coro. Precisa de faca boa. A mãe entendeu que era pra ceia. Não era. No mesmo dia, ao cair da tarde, o padre Eustáquio foi até o barracão onde o capitão estava bebendo com os soldados. Foi de batina, terço na mão, caminhando reto como quem vai pedir, não implorar. Durvinha viu da janela. O padre falou baixo demais para que ela ouvisse, mas o gesto dela dava para entender. Estava pedindo que Albino deixasse Durvinha em paz. Que aquela menina era especial, que tinha promessa com o coronel, que havia respeito de se guardar. Albino ouviu com a paciência de quem está esperando o momento certo para cuspir. Então levantou e deu uma coronhada no rosto do padre. Padre Eustáquio caiu de joelhos na lama, batina rasgada no ombro, sangue escorrendo pelo queixo branco. Os soldados riram. Albino deu mais uma, dessa vez com a bota, e o padre ficou deitado na poeira, tossindo. Padre cuida de alma, disse Albino, alto para toda a praça ouvir. Carne é assunto meu. Durvinha estava na janela. Não chorou. A raiva subiu que nem enxame, mas por dentro, silenciosa, zumbindo. As mãos apertaram o parapeito de madeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Depois ela fechou a janela. Foi para a cozinha. Pegou o facão afiado e ficou parada na frente do fogão a lenha por um longo tempo, olhando a chama. Gancho. Naquela noite, enquanto ela bordava na luz da lamparina, chegou um recado pelo menino do Zacarias. O casamento com o filho do coronel tinha sido marcado para dali a 5 dias, e que o capitão tinha pedido autorização para ser o primeiro a cumprimentar a noiva. Durvinha leu o papel, dobrou com cuidado e jogou na chama. Depois foi dormir, com o facão embaixo do travesseiro. 4 dias antes do casamento, Durvinha bordou o véu de noiva. Era uma renda de bilro com ponto de aranha, fininha como teia de manhã, branca que nem osso de boi lavado pelo sol. Ela bordou durante horas, sentada na beira da janela com a lamparina inclinada para pegar bem a luz, a língua levemente presa entre os dentes de concentração, os dedos movendo o bilro numa coreografia antiga que as mulheres da família conheciam havia gerações. Era bonito de ver. Coisa mais linda desse mundo, dizia o povo que passava e olhava. Ninguém sabia que debaixo do colchão da mãe doente, ela tinha escondido o facão de carne numa bainha feita de couro de bode, que ela mesma tinha costurado. Ninguém sabia que ela tinha estudado, nos dias anteriores, os horários dos soldados de Albino, quem dormia cedo, quem ficava de guarda, quem bebia mais. Ninguém sabia que ela tinha levado água na cabeça da fonte até o terreiro da casa durante 3 dias seguidos, de propósito, memorizando cada pedra, cada buraco, cada sombra que a lua fazia entre as juazeiros. Durvinha se preparava para o casamento, só que não era o casamento que a vila imaginava. Na tarde do 4º dia, o padre Eustáquio, ainda com o rosto inchado da coronhada, foi até ela na capelinha. Estava com medo.
os olhos fundos e molhados de quem já não sabe mais para qual santo rezar. Minha filha, ele disse com voz baixa, eu sei que você sabe o que vai acontecer. Se você quiser, eu posso tentar mandar você para a casa de uma prima minha em Juazeiro. Você some antes que... O senhor não precisa se preocupar comigo, padre. Durvinha interrompeu com doçura. Cuide do seu rosto. Eustáquio olhou para ela por um longo tempo. Havia algo nos olhos dela que ele não conseguia nomear. Não era medo. Não era resignação. Era uma coisa quieta e terrível, como o céu antes de temporal de agosto. Reze, minha filha. Toda noite, padre. Ela rezou de fato. Naquela noite, ajoelhada na frente do oratório com a imagem de Nossa Senhora. Rezou o terço inteiro com voz firme e olhos abertos. Depois acendeu uma vela, ficou olhando a chama por um momento, levantou e foi afiar o facão mais uma vez. Então foi dormir cedo. O bando de Lampião tinha chegado ao arraial vizinho 2 dias antes. Durvinha tinha ouvido o recado no mercado. Os cangaceiros estavam bêbados de cachaça de jurubeba e dormiam feito pedra. Os soldados de Albino também bebiam. Era a festa de São Cosme. O mundo todo estava distraído. Ela acordou às 2 da manhã com o barulho das botas. A noite caiu feito maldição. Albino não esperou o dia do casamento. Entrou pela porta de ripas que ela tinha deixado encostada, como se soubesse que alguém ia abrir. Trouxe 2 soldados, mas mandou ficarem do lado de fora. Segurava uma lamparina numa mão e uma garrafa de aguardente na outra. Acordou, Santinha? A voz dele era pastosa de cachaça e certeza. Vim dar a bênção antes de hora, que a gente não sabe o dia nem a hora. Durvinha estava sentada na beira da cama, descalça, vestido de dormir branco, cabelo solto. Olhava para ele com a mesma expressão de quem olha a chuva cair. Atenta, mas tranquila. Capitão, ela disse com voz de menina, o senhor vai acordar minha mãe. Albino riu e jogou a garrafa no canto. Sua mãe que durma fundo. Ele avançou. Pegou ela pelos cabelos longos e bem trançados que ela tinha trançado de propósito naquela tarde, porque tinha aprendido que cabelo solto se entrelaça na mão de quem agarra e atrapalha quem precisa de movimento livre dos braços. A dor foi real. O arrasto pelo terreiro foi real. O vestido rasgado foi real. Mas o facão debaixo do colchão também era real. E ela sabia exatamente onde estava. Gancho. Albino tinha jogado Durvinha no chão do terreiro e estava se abaixando sobre ela, rindo quando ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso diferente de todos os sorrisos que já tinha dado. Não era sorriso de menina de altar. Era outra coisa. Era o sorriso de quem chegou onde queria chegar. O senhor rezou hoje, capitão? Ouvia-se só o zunido das balas. Não era bala. Era silêncio. O tipo de silêncio que antecede a coisa inevitável como o silêncio antes do trovão. Ela tinha o facão na mão. Não se sabe quando pegou. Não se sabe se escondeu embaixo do vestido de dormir, amarrado na coxa com tira de couro, ou se correu de volta para o quarto no segundo em que Albino tropeçou nos próprios pés de bêbado. Que se sabe, o que os 2 soldados lá fora juraram até o dia da morte, é que num momento ela estava caída no chão do terreiro e no momento seguinte estava de pé, descalça sobre a terra batida, cabelo bagunçado, vestido rasgado mostrando o ombro. E na mão direita havia um facão de carne que refletia a lua como um espelho. Albino parou, piscou, riu. Aquela risada curta, tonta, de quem acha que está vendo coisa errada. Oxente, Santinha. Ela se moveu. E aqui o narrador precisa parar. Precisa respirar. Porque o que aconteceu nos próximos 30 segundos no terreiro da viúva Neném foi a coisa mais arretada que o sertão de São José do Jacuípe jamais viu. E quem viu, viu de longe, pelos vãos da cerca, pelos soldados que ficaram pregados no lugar como estátua de barro. Quem viu jura que não parecia briga, parecia dança. O primeiro golpe pegou abaixo do externo. Entrada limpa, diagonal, feita com o giro do quadril,
E não só do braço. O movimento de quem foi ensinado por matança de porco, que precisa de precisão, não de força. O facão entrou e saiu antes que Albino entendesse que tinha entrado. Ele olhou para baixo, olhou para ela. Ela não estava com raiva, estava com atenção. Os olhos frios, frios, frios como pedra de rio. A boca fechada. O segundo golpe foi horizontal, mais alto, abrindo a camisola do capitão da esquerda para a direita como quem abre um pacote com cuidado. Ele caiu de joelhos. A lamparina que tinha jogado no chão ainda estava acesa ao lado, e a luz dela iluminava tudo por baixo, como teatro de cordel. Albino tentou falar. Reze o Pai Nosso, capitão. Durvinha disse com voz doce, quase carinhosa. Mas depressa, que eu tenho ouro para pegar. O terceiro golpe foi o que abriu. O sangue pintou o chão da feira. Não, o chão da caatinga, o terreiro de terra. E a lua cheia olhava de cima, e ninguém que viu aquilo naquela noite conseguiu dormir direito por muitos anos depois. Durvinha agachou ao lado do capitão que gorgolejava. Com a mesma calma de quem descasca um frango, enfiou a mão dentro da cavidade quente do peito dele e puxou o cordão de ouro com crucifixo. Ouro que ele tinha roubado das igrejas da região. 3 capelas profanadas. O padre Eustáquio sabia de tudo e nunca tinha conseguido fazer nada. Ela ficou de pé. O crucifixo pingava. Ela enrolou no pescoço dela. Depois, com a calma de quem dobra a roupa lavada, limpou o facão no vestido branco rasgado. Devagar, de cima para baixo, 2 lados, e foi até o quarto pegar a farda do capitão que estava jogada sobre a cadeira. Vestiu por cima do vestido. Grande demais, é claro. Dobrou as mangas, botou o chapéu na cabeça. Saiu pela porta de frente. Os 2 soldados estavam parados, fuzis nas mãos, sem conseguir atirar. Porque quando a porta abriu e apareceu aquela figura pequena, fardada, com o crucifixo de ouro no peito e o facão ainda na mão, nenhum dos 2 conseguiu dizer ao próprio dedo que puxasse o gatilho. Ela passou entre os 2 sem olhar para nenhum. Foi até o cavalo de Albino, amarrado no poste. Soltou o nó com uma mão. Montou sem estribo. De lado primeiro, depois ajeitou a perna. Virou para o frente com o controle de quem já montou muito, embora ninguém nunca tivesse visto ela montar. Pegou o fuzil de cano longo que estava atravessado na sela. Jogou os alforjes do capitão, cheios do ouro cobrado das famílias, sobre o próprio colo. Então olhou para a vila. O bando de Lampião tinha chegado atraído pelo barulho. Estavam na entrada da praça, 20 e tantos homens, olhando aquela cena com a boca aberta. Durvinha olhou para eles com olhos de água mansa. Quem quiser vir comigo, vem, disse com voz de menina de coro. Quem tiver medo de mulher, fica rezando. E partiu sozinha pela caatinga, o cavalo abrindo caminho entre o Mandacaru e a Jurema no escuro, o crucifixo de ouro balançando no peito. A lua cheia em cima. Gancho. Dos 16 soldados de Albino, 3 tentaram perseguir. 2 voltaram antes de cruzar o primeiro riacho seco, sem conseguir explicar porquê. O terceiro nunca voltou, e ninguém perguntou onde ele tinha ido. O alvorecer no sertão tem uma crueldade bonita. A luz vem devagar, cor de breu primeiro, depois vermelho sangue, depois amarelo de açafrão. E quando o sol aparece de vez, a caatinga toda fica dourada e você quase esquece que é um lugar onde tudo pode matar. A sede, o espinho, o homem escondido na sombra da umburana. Durvinha cavalgou até o primeiro rachar de luz sem parar. Tô na estrada da vida, ela pensou. E não era metáfora, era o que era. A estrada de chão, a vida que sobrava. O cavalo do morto levando ela para frente porque era o único lugar que havia. Quando parou num bebedouro de pedra para o cavalo beber, ela desceu, lavou as mãos na água escura do açude, devagar, esfregando os dedos, as palmas, os pulsos, com a meticulosidade de quem lava roupa boa. Depois molhou o rosto. Ficou um tempo parada com as mãos sobre os olhos fechados. Não chorou. Agouro.
Era o que sua mãe dizia sempre que Durvinha ficava quieta demais. Quando você para assim, minha filha, é que tá planejando alguma coisa que nem Deus quer saber. Sua mãe. A imagem veio com força. A velha na cama de ripas, tosse rouca de madrugada. O remédio que Durvinha preparava todo dia com casca de aroeira e mel de abelha jandaíra. Deixou dinheiro em cima da mesa, parte do ouro dos alforjes. Deixou comida preparada para 3 dias. Deixou um bilhete escrito com letra caprichada. Mainha, fui. Não me procure. Estou bem. Cuide da vela de Nossa Senhora. A mãe ia chorar, ia rezar, ia contar pro padre, mas não ia contar pro capitão, porque o capitão já não existia mais. A memória veio então, como sempre vinha nas horas quietas, como uma faca enfiada devagar. Sua irmã Lindu, 4 anos antes, 14 anos de idade. Albino tinha passado pela vila antes, quando era só um soldado ainda, e tinha levado Lindu numa tarde de setembro enquanto Durvinha estava na feira comprando sal. A mãe tinha ficado na cama com febre. Ninguém tinha gritado. Lindu tinha voltado 3 dias depois. Não falou mais. Não bordou mais. Ficou sentada na varanda olhando o horizonte com aqueles olhos vazios de jarro quebrado, até o dia em que simplesmente não acordou. O médico disse que foi o coração. Durvinha sabia que foi outra coisa. Era um ódio de 4 anos que ela tinha carregado calada, guardado fundo, cozido em fogo brando, esperando o dia em que o capitão voltasse. E foi nesse dia que o inferno abriu as porteiras. Gancho. No meio da manhã, quando o calor já rachava a pedra, ela ouviu o barulho do bando antes de ver. Cantoria, conversa alta, ferreiro de cavalo batendo. Ao dobrar uma curva da estrada, veio de frente com o acampamento de Lampião. Umas 30 pessoas, homens e mulheres, espalhados entre a sombra das catingueiras. E quando o guarda avançado a viu chegar fardada com o fuzil na mão e o crucifixo de ouro no peito, gritou para todo o bando: "Capitão, chegou aqui um menino com roupa do Albino." Para você ver, cabra, quando o cangaceiro se aproximou e viu que o menino era uma menina de 17 anos, vestindo a farda 2 números maior, com o facão manchado de ferrugem escura na bainha e o crucifixo de Albino reluzindo no pescoço, ele ficou tão confuso que quase tropeçou nos próprios pés. "Oxente!" gritou para trás. "É uma mulher!" Virou festa. 20 cangaceiros rodearam o cavalo rindo, fazendo comentários, gesticulando. Havia 2 mulheres no bando. Maria Bonita não estava ali naquele dia, mas havia outras, que olharam com interesse diferente dos homens. Reconhecimento, talvez. O tipo de olhar que uma fera dá para outra quando se encontram no mesmo território. Lampião chegou por último como sempre. Caminhava devagar, chapéu de couro baixo na frente, óculos de metal no nariz. Parou na frente do cavalo e ficou olhando para cima para Durvinha sem sorrir, nem franzir o sobrolho. "Esse cavalo é do Albino", disse ele. "Era", ela corrigiu com voz calma. Silêncio. "E o Albino?" Rezando. Outro silêncio. Um dos cangaceiros começou a rir de nervoso. Lampião não riu. "Menina", ele disse com a mesma voz de quem discute negócio. "Eu tenho acordo com o Albino. Ele me deixa passar por essa rota. Eu não mexo nas vilas dele." "O acordo acabou junto com o Albino", Durvinha respondeu. "Mas eu trouxe o ouro que era dele." Jogou um dos alforjes no chão aos pés de Lampião. "Pode contar. Tá tudo. Mais os juros que ele cobrava das famílias." Lampião olhou o alforje. Olhou ela. Olhou o facão. "Você sabe usar isso?" Ela tirou o fuzil das costas em um movimento limpo, rápido, enfiou no ombro e apontou para uma lata de querosene vazia que estava pendurada num galho de jurema a uns 40 metros, e atirou. A lata voou. Ninguém no bando fez barulho por uns 3 segundos. "Aprendi na janela", ela disse com o mesmo tom de quem fala que aprendeu a bordar com a avó. "Quando os soldados treinavam na praça, eu ficava olhando. Um cangaceiro chamado Zeferino, enorme, com cicatriz que cortava a sobrancelha, deu um passo à frente. 'Lampião, essa cabra vai trazer confusão. A gente mata ela e fica com o cavalo e o ouro.'
Durvinha virou o fuzil para Zeferino sem pressa. Pode tentar, disse ela. Mas quem morrer primeiro vai ser você. Feito um bicho. Era o que ela parecia naquele momento. Não animal selvagem, mas o outro tipo de bicho que o sertão cria. O que aprende a sobreviver no lugar onde tudo quer matar você. Que não ataca por instinto, mas por cálculo, frio e preciso. Gancho. Lampião ficou olhando para ela por um tempo que pareceu durar mais do que durou. Então fez um gesto com a mão. Dissolução, dispersão, e os cangaceiros recuaram. Virou as costas e foi andando de volta ao centro do acampamento. Você pode ficar, disse sem olhar para trás. Mas vai ganhar o sustento. Cozinha? Cozinho, ela disse descendo do cavalo. E assim Durvinha virou cozinheira do bando. Ninguém ainda sabia bem o que isso significava. A cozinha de acampamento de cangaço não é lugar de fraqueza. É fogo de lenha no meio do mato, panela preta de ferrugem, carne de bode que precisa de mão boa para virar comida, e não borracha. Durvinha assumiu aquela panela como se tivesse nascido para isso. E em certo sentido tinha nascido, porque mão que sabe afiar faca, sabe cozinhar. E mão que sabe cozinhar, sabe temperar. E quem sabe temperar, sabe quando o sabor que você adiciona não é o que a pessoa acha que está comendo. Em 3 semanas o bando virou devoto da comida de Durvinha. Minha irmã, essa menina tempera com o quê? Dizia Zeferino, que tinha jurado matar ela e agora chegava antes do horário para garantir o prato mais cheio. O que ela temperava, especificamente, dependia de quem estava comendo. O bando tinha um informante. Durvinha descobriu em 4 dias. Bastou observar. Era um cangaceiro chamado Tibério, que saía sozinho toda semana fingindo caçar e voltava sem caça. E que nas conversas do acampamento ficava quieto, mas com os olhos muito abertos, gravando. Tipo de atenção diferente do resto. Durvinha não disse nada para ninguém. Começou a colocar um chá na comida de Tibério. Erva colhida ela mesma na caatinga. Não veneno, não ainda. Apenas o suficiente para fazer o estômago doer de madrugada, para fazer o sono pesado, para deixar o homem lento e meio confuso nos dias seguintes. Tibério achava que estava com febre de sertão. Durvinha cuidava dele com chás curativos, voz doce, pano molhado na testa. Toda a vila sabia, mas ninguém falava. E no acampamento era igual. Os outros cangaceiros foram percebendo que Tibério estava estranho, mas ninguém falava porque Durvinha cuidava dele com tanto carinho que ninguém queria ser o cabra que acusasse a cozinheira de bondade. Na 5ª semana, enquanto preparava uma canjica de milho, ela ouviu Tibério do lado de fora da tenda conversando baixo com um estranho que veio por trás da catingueira. Passagem de informação, nomes, rotas, o próximo destino do bando. Ela terminou a canjica. Serviu ela especialmente para o estranho, que Tibério tinha convidado para o jantar, porque ninguém rejeitava a comida de Durvinha. O estranho desmaiou antes do amanhecer. Gancho. Na manhã seguinte, Lampião chamou Durvinha na frente de todo o bando. Tinha encontrado o estranho ainda vivo, mas incapacitado atrás da tenda de Tibério. Olhou para ela com aqueles olhos de quem avalia o tempo antes de viajar. Você sabia desde quando? Desde a 2ª semana, ela disse. Por que não me falou? Ela encontrou os olhos dele. Porque eu queria saber se o senhor ia perceber sozinho. Silêncio. E Tibério? Tibério é assunto do senhor, ela disse. Eu só cuido da cozinha. Lampião olhou para ela por um longo tempo. Então virou para Tibério, que estava pálido como cal. Foi a última vez que viram Tibério. E a partir daquele dia, nenhum cangaceiro do bando aceitava comida de mais ninguém que não fosse Durvinha. Por lealdade, sim, mas também por aquele medo respeitoso de quem sabe que a mão mais gentil pode ser a mais perigosa. Reza a lenda que Durvinha tinha aprendido a partejar com a velha mocinha, parteira de São José do Jacuípe, que já tinha trazido ao mundo mais de 300 crianças e nenhuma tinha morrido nas mãos dela. Mocinha ensinava que parto é escuta. Você ouve o corpo da mãe, você ouve o corpo do bebê. Você serve de ponte entre os 2 mundos,
o de dentro e o de fora, o que vai nascer e o que já existe. Durvinha aprendeu a ouvir. E esse dom de escuta, que tinha uma finalidade santa na parteria, virou outra coisa quando o que estava nas mãos dela não era um recém-nascido, mas um inimigo capturado. O bando fez 3 prisioneiros numa emboscada às margens do Riacho Salgado. Soldados da Volante, homens jovens, assustados. Lampião queria informação sobre os movimentos da polícia e mandou que alguém os interrogasse. Os cangaceiros foram brutos, como sempre eram. Socos, coice de fuzil, o tipo de violência que faz barulho e produz pouco resultado, porque o medo de morte faz a boca fechar, não abrir. Depois de 1 hora sem resultado, Durvinha se aproximou. "Me deixa tentar", ela disse. Os cangaceiros riram. "Vai fazer o quê, menina? Costurar neles?" "Algo assim", ela disse. Entrou na tenda com os 3 prisioneiros amarrados. Saiu com as informações de que Lampião precisava. Rotas dos destacamentos, número de soldados, ponto de abastecimento, em 40 minutos. Ninguém soube como ela fez. E o povo jura de pé junto que os 3 soldados, quando foram soltos 1 semana depois, nunca contaram o que aconteceu dentro daquela tenda. 2 deles pediram transferência para outro estado. O terceiro entrou para o seminário. O que a gente sabe é o seguinte: quando Durvinha saiu da tenda, ela estava lavando as mãos de novo. Aquele ritual dela, aquela lavagem meticulosa e calma. E tinha um sorriso nos lábios que não era um sorriso de quem está feliz, mas de quem está satisfeito com um trabalho bem feito. Gancho. Lampião começou a perceber que os homens do bando seguiam Durvinha com uma lealdade diferente da que tinham por ele. Não era medo, não era amor. Era algo entre os dois. Reverência, talvez o tipo que se tem por coisa que não se entende bem, mas se sabe que é mais perigosa do que parece. Num entardecer, sentado ao lado do fogo, ele disse para ela baixo, sem rodeio: "Você não é cozinheira. O senhor come bem." Ela respondeu, mexendo a brasa: "Eu sei o que você é." Ela levantou os olhos para ele. "Então o senhor sabe que não sou problema seu", disse com voz calma. "A não ser que o senhor queira ser." Lampião não respondeu. Ficou olhando o fogo. Mas daquela noite em diante, nunca mais dormiu com o acampamento de costas para a direção onde ela dormia. Toda noite, sem falhar, Durvinha rezava o terço, ajoelhada no chão, fosse ele pedra, areia ou barro. Tanto fazia, com o rosário de madeira de aroeira entre os dedos e a voz baixa, firme, cadenciada. Ave Maria, cheia de graça. Os cangaceiros tinham se acostumado com aquilo. Alguns até se calavam quando ela rezava, não por respeito à oração, mas porque havia algo naquele ritual que quietava o ar ao redor. O facão ficava deitado ao lado, sempre ao lado. Havia uma mulher no bando chamada Teresa Divina, beata de verdade, ex-seguidora de um padre conselheiro do sertão que tinha sido morto pelos soldados anos antes. Carregava um livro de orações gastas pela umidade e rezava mais do que todos os outros juntos. Tinha 50 anos, pele curtida de sol, olhos que julgavam tudo e todos com a autoridade de quem tem o inventário dos pecados do mundo decorado na memória. Teresa Divina observava Durvinha há semanas. Uma noite, depois do terço, ela foi até a menina. "Menina", disse com voz de confessionário, "você reza com a boca, mas o coração tá cheio de sangue. Deus não aceita essa oração." Durvinha terminou o rosário, beijou a cruz, dobrou com cuidado. "E o senhor aceita o quê, Deus?" Ela disse para frente como se perguntasse pro ar. "Aceita a generosa chorando atrás da porta? Aceita minha irmã Lindu com o olho de jarro quebrado? Aceita padre de rosto inchado que não consegue proteger ninguém?" Teresa Divina abriu a boca. "Há males que Deus permite porque..." "Teresa", Durvinha a interrompeu, ainda sem olhar para ela. "Eu não tô pedindo permissão. Eu tô comunicando." Silêncio. "Você vai pro inferno", a beata disse. "Então eu levo o facão para afiar lá." "Ave Maria!"
Teresa Divina se afastou com a mão no peito como se tivesse levado um susto físico. Na semana seguinte aconteceu a coisa que virou lenda. O bando estava numa vila de passagem quando um cangaceiro chamado Pereirão, que tinha entrado há pouco tempo vindo de outro grupo, foi flagrado por Durvinha encurralando uma menina de 12 anos atrás do paiol. Ela estava rezando baixo, tentando ficar quieta. Durvinha viu. Parou. Ficou parada por 2 segundos. Aqueles 2 segundos que o narrador ainda não esqueceu e que quem estava na praça também não esquece, com o terço ainda enrolado na mão esquerda e o facão na direita. Então caminhou até Pereirão com passos contados. O povo corria que só alma penada. Não, nesse caso o povo parou. Todo mundo na praça parou, porque havia algo no jeito que ela andava que era impossível de ignorar. Aquela calma absoluta, aquela determinação sem raiva, aquela precisão. Pereirão era um homem grande. Virou para ela rindo. Que foi, cozinheira? Vai me dar peia com reza? Com o facão, ela disse. Foi um golpe só. Único, limpo, ritmado como bordado. O cabo do facão na têmpora de Pereirão, girado no punho com a exatidão de quem sabe exatamente quanto força é necessária. O homem caiu como saco de milho úmido. Não morreu. Ela não tinha querido que morresse. Não na frente da menina. Ajoelhou ao lado do corpo do homem desmaiado. Fez o sinal da cruz com o facão ainda na mão e rezou uma oração rápida. Não pela alma dele, mas em agradecimento de ter chegado a tempo. Depois olhou para a menina. Vai para sua casa, disse com voz de quem ensina criança. E não conta pra ninguém que eu fiz isso. Conta que foi Deus. Gancho. Lampião assistiu tudo de longe. Quando os outros perguntaram o que ia acontecer com Pereirão, ele deu de ombros e disse: pergunta pra ela. E foi a primeira vez que deixou a decisão nas mãos de Durvinha, que acordou Pereirão com um balde de água e mandou ele embora do bando sem arma e sem cavalo, a pé, na direção do sol poente. Teresa Divina naquela noite rezou o terço junto com Durvinha pela primeira vez. Pois bem, meu fi, antes de Durvinha vestir o vestido branco nessa história, eu preciso falar uma coisa com você. Você que tá aqui desde o capítulo 1, que sentiu aquele frio na espinha quando ela sorriu para Albino no terreiro. Você é exatamente o tipo de pessoa que o cinema da Caatinga foi feito para alcançar. São histórias como essa, de raiz, de sangue e de gente que o sertão esqueceu, mas não apagou. Que a gente traz para você aqui com todo o respeito que merece. Se você quer mais do que assistir, se você quer criar, escrever, narrar, produzir o seu próprio cinema da Caatinga, tem um lugar onde a gente ensina exatamente isso. O link tá nos comentários fixados. Dá uma olhada depois. Agora, voltando à história. Durvinha estava vestindo o vestido branco, não o rasgado de São José do Jacuípe. Esse tinha ficado para trás, servindo de pano de chão no terreiro de uma casa morta. Era outro vestido branco, que ela própria tinha costurado com 2 metros de chita fina, comprada numa vila de passagem, bordado com fio branco no colarinho. Simples e perfeito como ela sabia fazer. Por cima do vestido, o colete de couro. Por baixo, a faca de cozinha no tornozelo. No cinto, o facão. No ombro, o fuzil. O bando ia atacar um armazém de Coronel a 12 léguas. Armazém que servia de ponto de abastecimento da Volante, cheio de mantimentos, armas e dinheiro de imposto cobrado das famílias pobres da região. Durvinha tinha sugerido o plano. Eu entro na frente, ela disse. Vestida assim, ninguém vai me segurar na porta. Mulher de branco na porta de armazém de Coronel num dia de feira parece visita de comadre. Eu entro, conto os guardas, mapeio o lugar e quando for hora, abro a janela do lado esquerdo. Lampião olhou para ela. Você vai ficar lá dentro sozinha com 10 homens armados. Não é a primeira vez que fico sozinha com um homem armado, ela disse com voz lisa. Ninguém riu. Era a coisa mais triste e mais verdadeira que ela já tinha dito. O ataque aconteceu numa tarde de quinta-feira, horário de maior movimento na feira que acontecia ao lado. Durvinha entrou pela porta da frente com uma cesta de compras no braço.
vestido branco de encontro ao sol, sorrindo para todo lado com um sorriso de menina de altar que ela nunca tinha esquecido como fazer. Os guardas na entrada nem piscaram. O silêncio era de morte. Não ainda. Ainda era o burburinho da feira, as vendedoras gritando os preços, o cheiro de couro e fumo e doce de leite. Ela passou pelos corredores contando. 7 homens armados. 2 na entrada, 2 no depósito do fundo, 3 espalhados. Uma janela lateral com tranca de madeira. Comprou uma rapadura. Saiu pela porta dos fundos como se fosse ao banheiro. Voltou pela janela lateral que tinha destrancado por dentro ao passar. E quando o sinal de lampião chegou, tiro de fuzil no ar a 300 metros, Durvinha já estava de costas contra a parede do depósito com o facão na mão e a faca no tornozelo desembainhada. Foi nesse dia que o inferno abriu as porteiras. O que aconteceu dentro daquele armazém nos 10 minutos seguintes foi coreografia de violência que o narrador ainda conta com a voz que treme. Não de medo, mas de espanto, porque não havia raiva naquilo. Havia competência, havia o mesmo ritmo de quem borda, de quem cozinha, de quem partejar, de quem faz com as mãos o que precisa ser feito sem hesitação e sem excesso. Gancho. Quando o bando entrou pela porta da frente, encontrou Durvinha no meio do depósito, de pé, vestido branco com manchas escuras que não eram poeira, os 7 guardas incapacitados ao redor. Nenhum morto, nenhum em condições de reagir. E ela estava terminando de amarrar o último com o próprio cinto dele, com o mesmo nó firme de quem amarra trouxa de roupa. E então ela viu, na porta dos fundos, um homem que ela reconheceu. Não pelos traços, pelos olhos. Olhos do mesmo formato do Capitão Albino. Nariz igual, bigode menor. O irmão. Zé Albino Ferraz, tenente da Volante, que havia jurado publicamente que ia encontrar quem tinha matado o irmão e ia devolver o dobro. Ele também a reconheceu, e sorriu do mesmo jeito que o irmão tinha sorrido no terreiro. Zé Albino fugiu. Durvinha não perseguiu, deixou ir. Lampião perguntou por quê. Porque presa com raiva faz erro, ela disse. Presa com calma faz certo. De volta ao acampamento, ela sentou na beira do fogão apagado e tirou do alforje o bilro de renda que carregava desde São José do Jacuípe, junto com um rolo de linha de algodão branco que tinha comprado na feira antes do ataque. Começou a bordar. Era noite. Os cangaceiros dormiam ou bebiam em grupo. O fogo crepitava baixo. Renda e chumbo. Era o que os mais velhos do sertão chamavam de contradição. Coisa fina e coisa grossa. Coisa de mulher e coisa de homem. Coisa de paz e coisa de guerra. Durvinha era as duas ao mesmo tempo. E não havia como separá-las porque eram a mesma mão, a mesma precisão, o mesmo ritmo calculado. O cangaceiro Sabino, jovem, bonito, com uma voz de viola que fazia as mulheres do arraial suspirarem, foi se sentar ao lado dela. Tinha uns 19 anos e havia decidido que estava apaixonado por Durvinha, da maneira como o homem jovem se apaixona, com certeza e sem bom senso. Você é a mulher mais arretada que eu já vi, ele disse tentando fazer sua voz soar profunda. Ela não levantou os olhos do bordado. Obrigada. Eu posso cuidar de você. Pausa de 3 pontos de agulha. Eu me cuido, ela disse. Mas e se você precisar de... Sabino. Oi. Você sabe quantos homens tentaram me dominar desde que eu nasci? Ele pensou. Não. Eu também não sei o número exato, mas posso te dizer que todos continuaram tentando enquanto achavam que eram o primeiro. Ela levantou o olhar para ele. Você quer ser mais um número? Sabino ficou vermelho da raiz dos cabelos até o pescoço. Levantou. Voltou para o grupo dos outros cangaceiros. Os que viram riram, mas baixo para ele não ouvir, porque rir alto de Sabino podia chegar aos ouvidos de Durvinha, e ninguém queria atrair a atenção daqueles olhos de água mansa. Gancho. Na madrugada, um guia veio ao acampamento com notícia. Zé Albino tinha chegado a Juazeiro do Norte. Tinha falado com o coronel Benedito.
O mesmo que prometera Durvinha em casamento. Tinha pedido 50 homens armados e prometido metade do ouro que apreendessem ao coronel se chegassem antes que o bando saísse da região. O coronel aceitou. 50 homens contra 30 cangaceiros e uma cozinheira que bordava renda às 2 da manhã. Tava escrito nas estrelas: mais cedo ou mais tarde, a conta ia chegar. A batalha aconteceu numa manhã de terça-feira, no abrigo de pedra chamado Grota da Ema, entre 2 paredões de granito cor-de-mel que faziam o som de bala ricochetear em múltiplos e confundir de onde vinha o tiro. Era o lugar que Durvinha tinha escolhido. Briga de foice no escuro, exceto que não era escuro e não era foice. Era luz de 10 horas da manhã e era fuzil, pistola e facão. Era 50 homens treinados contra 30 cangaceiros que conheciam cada pedra daquele labirinto de pedra como conhecem o próprio quintal. Durvinha tinha o vestido branco, tinha vestido de propósito, e quem entendeu o plano entendeu. Quem não entendeu ficou calado porque já tinha aprendido a não questionar. Num campo aberto dominado por atiradores, o alvo mais óbvio chama o tiro. E se o tiro está indo para o alvo óbvio, não está indo para mais ninguém. Ela saiu pelas pedras com o vestido branco num tropeço calculado, parecendo que tentava escapar e tropeçava, girando entre os arbustos de palma, pulando de pedra em pedra com movimentos que eram ao mesmo tempo fuga e dança, porque era o único jeito de manter os atiradores focados nela, enquanto os cangaceiros fechavam os flancos. Os tiros vieram, muitos tiros. O povo corria que só alma penada. Não, aqui o povo atirava, e ela dançava entre os tiros com uma graça impossível, que metade dos combatentes mais tarde descreveria como sobrenatural. Era ela, ou era visagem, dizia um soldado em depoimento, que ficou no arquivo da polícia de Pernambuco por décadas. Não era visagem, era geometria. Era o estudo, feito nos dias anteriores, de cada pedra, cada ângulo, cada sombra. Era o mesmo olho que media o ponto de bilro que media a distância entre 2 tiros consecutivos, e sabia exatamente onde se mover no meio. Foi aí que ela escorregou. Não era parte do plano, uma pedra solta, um movimento errado, e ela caiu, rolou pelo barranco de granito, o fuzil escorregando longe das mãos. E quando parou estava exposta num claro sem cobertura, e havia um soldado a 15 metros com a mira apontada para ela. O tiro veio. Pegou no ombro esquerdo. A força do impacto rodou ela no chão. O vestido branco ficou vermelho num ponto só. Redondo, preciso, como mancha de tinta. Gancho. Quando o bando recolheu a posição, ganhando a batalha pela dispersão nos flancos, encontraram Durvinha deitada entre as pedras, consciente, a mão direita ainda apertando o facão. Zeferino, o mesmo que no primeiro dia tinha dito para Lampião que deveriam matá-la, foi quem a carregou nos braços de volta ao abrigo, com aquela cara de homem duro que está tentando não mostrar o que sente. "Ela vai morrer?" perguntou um dos mais novos. Lampião olhou para ela. Ela olhou para Lampião. "Não", disse ela com voz rouca, mas firme. "Mas vai doer." A parteira do bando chamava-se Generosa das Dores. Não a mesma Generosa da vila de São José do Jacuípe, outra Generosa, porque havia muitas Generosas no sertão, e todas carregavam o peso do nome como quem carrega pedra na cabeça. Esta Generosa tinha mãos de quem já tirou balas de corpo vivo, e tirou a bala do ombro de Durvinha num galpão de palha ao entardecer, com lamparina, linha e agulha curvada, enquanto Durvinha mordia um pedaço de couro de cinto e não gritou. Não gritou. Nenhum som. Generosa disse depois que havia cuidado de mais de 20 feridos de bala no sertão, e que nenhum tinha ficado tão quieto quanto Durvinha. A febre veio na madrugada, e com a febre vieram os sonhos falados, aquele desvario de quem está entre os 2 mundos, o que existe e o que a cabeça fabrica na fronteira do sono e da dor. Durvinha falou de Lindu. O nome da irmã saindo da boca dela como respiração, repetido, o tom alternando entre acalanto e prece.
Falou do pai que morreu de bala perdida quando ela tinha 11 anos e que a mãe nunca se cansou de contar e recontar como se contar fosse jeito de manter o homem vivo. Falou do facão que a avó tinha guardado embaixo do colchão por toda a vida e que era o único bem que tinha deixado de herança. Revolveu o passado enterrado. Os cangaceiros que ficaram de guarda naquela noite ouviram coisas que nunca repetiram. Zeferino disse uma vez, num momento de bebida, que naquela noite entendeu que o ódio de Durvinha não era dela. Era de muitas. Era coisa acumulada de geração em geração, de mãe para filha, de avó para neta, aquele peso calado de quem sempre sobrevive, mas nunca é protegida. Enterrou o passado com sangue. Era o que ela precisava fazer, cada vez mais fundo, cada vez mais longe. 3 dias depois a febre baixou. Ela acordou de manhã cedo, sentou na esteira, bebeu o caldo que Generosa tinha deixado e ficou em silêncio por um longo tempo olhando a luz entrar pelo vão da parede de palha. Então chamou Lampião. Ele chegou e sentou na pedra em frente a ela. "O irmão do Albino", ela disse. "Rastreamos. Está em Exu com o reforço do coronel. Eu sei onde ele vai estar semana que vem." Pausa. "Como você sabe?" "Porque eu conheço o tipo", ela disse. "Ele vai aparecer no enterro do padre Eustáquio, que morreu da complicação da coronhada que o irmão deu." Ela olhou para Lampião com olhos completamente claros, completamente frios, completamente decididos. "Vai aparecer porque vai querer parecer que é homem de respeito, que é cristão, que chora padre morto. Vai aparecer porque acha que eu ainda estou ferida demais para ir atrás dele." Silêncio. "E você está", disse Lampião. "Não o suficiente", ela disse. Gancho. Na manhã do enterro do padre Eustáquio, na praça de São José do Jacuípe, havia um caixão de pinho branco, flores de mandacaru e as mulheres da vila rezando o rosário em coro. E havia, atrás da banca de queijo da feira, uma figura pequena de vestido escuro, ombro esquerdo mais rígido que o direito, com o facão na bainha e os olhos frios varrendo cada rosto da multidão. Até hoje tem quem jure que viu. E tem, de fato, mais de 12 pessoas ainda vivas em 1948 que juram de pé junto ter visto o que aconteceu no enterro do padre Eustáquio de São José do Jacuípe. E cada versão é levemente diferente da outra porque o espanto faz a memória trabalhar diferente. Mas todas concordam numa coisa. Foi rápido. Zé Albino apareceu de terno preto, chapéu de couro na mão, com 4 capangas atrás. Chegou com aquele andar de quem aparece para ser visto, não para rezar. Durvinha esperou. Esperou ele se ajoelhar na frente do caixão. Esperou ele fazer o sinal da cruz. Esperou ele se levantar. E quando ele se virou e os olhos dos dois se encontraram a 10 metros de distância, no meio da praça, com todo o povo do enterro ao redor, com as mulheres ainda cantando o salmo, com a criança que balançava o incensário, nesse momento, Durvinha começou a andar em direção a ele com a calma de quem vai cumprimentar um conhecido. Zé Albino gritou para os capangas. Os capangas puxaram as armas. E foi aí que 20 pontos da praça se revelaram. Zeferino atrás do poste, Sabino em cima do telhado da venda. Outros cangaceiros em cada posição possível, porque Durvinha tinha planejado isso não para matar Zé Albino na surdina, mas aqui na frente de todo mundo para virar lenda. Os capangas pararam. Zé Albino estava sozinho. Ela parou a 2 passos dele. Ele era mais alto, mais pesado. A mão foi pro coldre. "Você não vai chegar a ele", ela disse. "Você tá com o ombro furado, menina." "Estou", ela concordou, "mas uso a mão direita." O facão saiu em um único gesto. Não um golpe largo, não um gesto de raiva, mas preciso, cirúrgico. O cabo na mão direita, a lâmina deitada na garganta de Zé Albino, antes que ele conseguisse completar o movimento do coldre. Ele congelou. Toda a praça congelou. O silêncio era de morte. Dessa vez, de verdade. Ela ficou ali, olhando para ele de perto, o facão encostado na pele, e disse em voz baixa, mas que todos ouviram porque o silêncio era absoluto: "Sua família levou 2 coisas de mim:
minha irmã e minha paz. Eu levei da sua família 2 coisas também. Um gesto com a mão livre para o crucifixo de ouro que reluzia no pescoço dela. A vida do capitão e agora a vergonha do tenente. Ela afastou o facão. Zé Albino ficou parado, tremendo, com um corte fino na garganta. Superficial, intencional, uma assinatura. Vai embora, ela disse. Conta que eu te deixei ir. E toda vez que olhar no espelho e ver essa marca, lembra que foi generosidade minha, não fraqueza. Ele foi. Os capangas foram. O povo da praça ficou parado até eles sumirem na estrada. Então a velha mocinha, a parteira, que estava no velório e tinha visto tudo, deu a primeira palma. Devagar. 1, 2, 3 palmas. E o povo foi junto. Gancho. Mais tarde, de volta ao acampamento, Lampião tirou do bolso um mapa de couro dobrado. A rota de fuga que havia planejado para o bando. A saída para a Bahia que representava meses de trabalho de inteligência. Estendeu na pedra. Eu precisava de um motivo para confiar em você de verdade, ele disse. Você poderia ter matado Zé Albino hoje. Escolheu não matar. Morto não sofre, ela disse. Vivo, ele vai acordar todo dia com o corte no espelho. Lampião olhou para ela por um longo tempo. Esse mapa é a saída do bando. Quero que você leve metade dos homens pela rota norte. Ela pegou o mapa, olhou, dobrou. E então rasgou ao meio. Lampião se levantou. Você... Metade do ouro, ela disse sem raiva, sem provocação, com a voz de quem está encerrando um negócio. Metade é minha. Não preciso do mapa de mais ninguém. Eu sei para onde vou. Silêncio. Você está me deixando, disse ele. Eu nunca fui seu. Ela corrigiu. Fui meu, o tempo todo. Dali para frente, só Deus sabe. Isso é o que o povo de São José do Jacuípe respondeu quando as volantes chegaram perguntando por Durvinha. Só Deus sabe. E Deus, ao que parecia, não estava disposto a dar testemunho. O cerco aconteceu numa semana depois, numa grota entre 2 morros de pedra calcária, onde ela se instalara sozinha com o cavalo, os alforjes e um fogo pequeno. 50 soldados. Um general gordo de Recife que tinha ouvido falar na Virgem do Facão e queria botar o nome na história como o homem que capturou Durvinha. Ninguém nunca soube como ela ficou sabendo com antecedência. Toda a vila sabia, mas ninguém falava, porque quem sabia eram as mulheres das fazendas do caminho. As rendeiras, as cozinheiras, as parteiras, que mandavam recado por criança, por velho, por qualquer pessoa que não parecesse perigosa. Uma rede invisível que havia décadas servia para sobreviver ao mundo dos homens armados e que, quando Durvinha passou, virou também rede de proteção de outra espécie. Quando os soldados chegaram à grota, o fogo estava aceso. A panela de barro estava no fogo, com feijão cozinhando. O cavalo estava amarrado. Durvinha não estava. O general chegou bufando de raiva. Tinha cavalgado 2 horas para encontrar um fogo e um feijão. Mandou os soldados revistar cada palmo daquela grota. Encontraram um bilhete, dobrado com capricho, escrito com letra caprichada de menina de couro. O feijão tá no ponto. Pode comer. Dê. E foi assim que a lenda nasceu. Porque Durvinha não saiu num tiroteio glorioso. Não morreu em batalha, não foi capturada e não se entregou. Ela simplesmente sumiu, pelas trilhas da caatinga que só ela conhecia, pelos caminhos que as rendeiras ensinaram umas às outras por gerações, com o ouro nos alforjes e o facão na bainha e o crucifixo de albino no pescoço. Diz que até hoje se ouve grito lá, nas grutas de pedra da região, quando o vento entra pelos vãos de um certo jeito. Reza a lenda que ela apareceu anos depois em 3 lugares diferentes. Uma mulher que bordava renda e sabia partejar numa cidade da Bahia, que nunca dizia de onde vinha. Uma professora que ensinava crianças a ler num vilarejo do interior de Alagoas,
com um facão velho pendurado atrás da porta que ninguém tinha coragem de perguntar de onde era. Uma velha de cabelo branco numa feira de Campina Grande, que comprava linha de bordado com óleos de água mansa e que uma vez, quando um homem torceu o braço de uma vendedora na praça, tirou do avental uma faca com a calma de quem vai cortar pão. O homem foi embora correndo. A velha guardou a faca, comprou a linha e foi embora sem olhar para trás. Pode ser que fosse ela. Pode ser que não fosse. O sertão tem muitas durvinhas. Sempre teve. Sempre vai ter. É o que a terra produz quando rega de sofrimento demais. Mulheres que aprenderam a fazer do cotidiano uma arma. Que guardam o ódio com a paciência de quem borda renda fina. Que esperam o momento certo com a frieza de quem conhece o ponto do feijão. E a última imagem que o narrador tem, que ainda não consegue tirar da frente dos olhos, uma menina, noutra vila, noutra geração, sentada na varanda bordando renda de bilro com paciência de freira, cabelo trançado, olhos baixos, voz doce. E ao lado da renda, apoiado na perna da cadeira, um facão limpo e afiado. Morreu com o nome sujo na boca do povo? Não. A vingança foi mais doce que rapadura, e o nome dela ficou limpo, firme, gravado na pedra do sertão como coisa que não se apaga com chuva. A justiça do mato é cega e cruel, mas às vezes, raramente, ela acerta o alvo certo, na hora certa, pelas mãos de quem menos se espera. E foi assim. Dizem que mulher não tem coragem, dizem que mulher não tem pulso, mas essa aí, meu fi, essa entrou pra lista das que viraram lenda. E lenda de mulher brava a gente guarda aqui, onde a bala canta. Se essa história fez seu coração bater mais rápido, se você se viu torcendo pra ela, com aquele frio na espinha misturado com aquele calor de quem está do lado certo, então você já sabe que esse é o seu lugar. Clica no link nos comentários fixados. Tem gente fazendo cinema da caatinga de verdade, com raiz, com alma e com a coragem de Durvinha. Você pode ser uma dessas pessoas. E se você ainda não se inscreveu, inscrição, like e o sininho, porque próxima semana tem mais história que o sertão não quer que você saiba. Que Deus abençoe e que Durvinha proteja.